usar o microfone, creio que se ouve bem, que há bocado ali vai ser que os atores de teatro têm um vozeirão, mas parece-me um exagero. Eu peço imensa desculpa do que vou apresentar, mas eu sou um professor, e sou um professor de História, sou professor neste momento de História da Madeira. Logo, embora a Madeira nem sempre, enfim, veja com bons olhos a sua história, acho que é a minha função chatear-me um bocadinho, peço desculpa, mas lembrar sempre como... As crianças também não gostam de história, logo é tempo de pensar como é que tudo isto foi possível. Pelo menos aos mais novos que estão aqui, dificilmente imaginam há 38 anos o que era a ilha. A ilha era um local isolado, e daí o seu nome de ilha. Arrebentou uma revolução em Lisboa, depois do governo, revolução essa que não passou especialmente como revolução à Madeira. A Madeira são sempre coisas mais suaves e calmas. Praticamente só se deu pela revolução a partir do 25 de Abril, a partir do 1º de Maio, peço desculpa. E nessa altura apareceu no Funchal uma professora nova, nessa altura uma rapariga da minha idade, agora uma velhota da minha idade, como é lógico, a idade não perdoa, e que insistia que os militares tinham que vir à ilha, porque a ilha estava abandonada. E nós, quer dizer, ir à ilha, não havia estradas, não havia aqui, mas viaturas militares e viemos. E de facto, não posso esquecer, chegaram a ficar cá os soldados a dormir, levámos os miúdos a ver o Funchal, nunca tinham ido ver, passámos a primeira vez filmes aqui no adro da igreja, e é de facto uma sensação muito agradável que 30 anos depois, quando nos voltámos a encontrar fisicamente, depois a senhora meteu-se na política, todas as coisas e tal. Passámos um bocadinho ao lado e de facto eu não queria deixar de vir aqui. Relembrar que a Primeira República, uma coisa que se comemorou o ano passado, a nível nacional e internacional, foi uma época de grande anarquia, acabou por poder cair na mão de um senhor com botas, o senhor Dr. Oliveira Salazar, aqui com o Dr. Fidelino Figueiredo. Deus, como é justo, o senhor Fidelino Figueiredo, enquanto esteve aqui, partiu uma perna, logo só houve metade dos discursos, já não é mau, não é? Mas estavam espadados para ter a polícia política e o Dr. Salazar a tentar meter ordem nisto e a fardar as criancinhas destes pequeninos. O governo enveredou da Segunda Guerra Mundial por um princípio fascista, de apoio a Mussolini, a Hitler, embora não chegássemos a entrar na guerra, até que Deus Nosso Senhor escreve direito por linhas tortas, o Dr. Oliveira Salazar caiu da cadeira e passou a pasta ao Dr. Marcelo Caetano, que podem ver aqui no Funchal, a falar com a senhora Condessa de Torre Bela, que nessa altura estava só com 150 anos, como podem ver. O Sr. Dr. Oliveira Salazar veio várias vezes aqui à ilha. Aqui têm o magnífico conjunto de governantes que a ilha tinha, Dom António Brandão Sobral, Almeida Couto, Mércio de Araújo, Marcelo Caetano. Eu falo deles como se os conhecesse perfeitamente, isto foi em 1960, não é? Ainda não estava na ilha sequer. Depois tem ali o Dr. Agostinho Cardoso, o Dr. Alberto João, o Coronel Acioli, Carlos Spínola, conhecido na altura como o 1º de Abril, sendo que abria a boca era aldrabice de certeza, não é? E o Abreu, pai do homem da emissora nacional na altura, a filha hoje também dirige a emissora nacional. Aqui tem caricaturas que fizemos na guerra contra o Marcelo Caetano.
A situação mais grave que se passa nos anos 70 e 60 é a guerra colonial. Trabalhámos num sítio que não era nosso, onde muitos de nós morreram, onde eu assisti à morte de muitos, e isso levou a juventude a pensar que era preciso encontrar uma saída política para a situação. A situação chegou a ser tão grave, por exemplo, em Moçambique, que nas nossas Forças Armadas eu tinha quadros da própria Frelimo, que no fundo bombardeavam os irmãos da raça, os primos, da família, do outro lado, que era uma situação perfeitamente anacrónica, o que levou os jovens capitães, sem saber muito bem o que é que estavam a fazer, a querer mudar o governo. Entretanto, o governo continuava a condecorar os militares, as famílias, aqui tem o Dom António Branco Campos Sobral, os soldados continuavam a embarcar para a África, cada vez mais, e a morrerem, o que não era fácil. A Guiné, em dado momento, teve como líder um general com uma grande pujança de imagem, levava um caco no olho, um monóculo e tal, que dava assim em combate a andar de caco no olho. O que é esquisito, eu explicava que não era lógico, porque o gajo tinha orelhas, tinha nariz, usavam uns óculos, era muito mais prático do que estar a pôr aquilo, mas as pessoas ficavam impressionadas com a figura dele e de facto acabou por ser um líder por pouco tempo, mas foi um líder que nós tivemos. Ele começou a fazer um livro chamado Portugal e o Futuro, em que propunha uma solução para a guerra do ultramar por mediação política, e levou rapidamente a um pronunciamento militar. Em 73, alguns dos militares que se faziam reuniões a pensar como é que se poderia atuar foram deportados para as ilhas, e entre esses militares vinha eu também, em 73, para a Madeira, com 2 malas, fui para a enfermaria do Regimento de Infantaria, tinha casado já há meses em Moçambique, vinha eu e a minha mulher, e depois ainda é uma armadilha. Foi há 40 anos, e depois fica cá, com as malas, nascem os filhos já se foram embora e a gente acaba de ficar. Aqui tem a ver que nós também fomos novos, atenção. Alguns pensam, olha, os gajos, pensados e tal. Não, nós também fomos novos. Podem ver, todos garbosos e tal. Ainda a preparar tropas para ir para o ultramar. Até que rebentou o pronunciamento militar, a grande figura. As revoluções e estas coisas geralmente são lideradas por gente que depois não passa à história, e só passam à história os mortos. Porque os heróis, os melhores heróis são os heróis já mortos, porque a gente faz homenagens e eles não refilam, não abrem a boca, e foi o que aconteceu ao João Salgueiro Maia. Ao contrário, por exemplo, do Miranda Tavares de Almeida, que está aqui à frente dele, e que, como ainda está vivo, atenção, alguns também ainda estão vivos e só dizem as neiras, como alguns que andaram agora a querer fazer a revolução com a cadeira de rosa, já não vale a pena. Aqui teve Salgueiro Maia, as notícias que saíram, enfim, Madeira ainda vivia dentro do Estado Novo, não é? O diretor do Diário de Notícias era o homem da Associação Comercial do Funchal, do Estado Novo, antigo deputado, Dr. Alberto Araújo, logo com muitas dificuldades. A ideia do movimento foi entregar, de facto, o poder a um governo de transição. Nunca foi nossa ideia, de facto, sermos alguma vez poder, como é lógico, e isso aconteceu, embora algumas vezes o poder político tivesse algumas dúvidas. Chegou a haver questões aqui complicadas no Funchal, em dado momento o Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Sá Carneiro chegaram a dizer no Parque de Santa Catarina que as Forças Armadas queriam ficar com o poder, etc., que eram efeminadas, e no dia seguinte apanharam um par de deputados que ficou muito bem aceito, mas ficou tudo entre família. Aqui têm os castazes que se fizeram, e depois o 1º de Maio. O 1º de Maio é que foi um problema já complicado, porque começou-se a movimentar as figuras de esquerda aqui. Como sabem, a esquerda tem sempre várias versões e várias nuances. Há sempre um padre presente,
um na esquerda, outro na direita, porque a gente não sabe para que lado é que isto vira e a Igreja tem que ficar sempre, é o nosso futuro, não é? A gente não há de correr e há de ir para algum sítio. Logo, havia o grupo do Pombal, dos padres de esquerda aqui da ilha, havia o grupo do comércio do Funchal, e antes do 1º de maio vem para a ilha deputado o Sr. Presidente do Conselho e o doutor e também o Sr. Almirante Américo Tomás. Demoraram 24 horas a chegar porque foi preciso 24 horas para o professor Marcelo Caetano explicar ao Américo Tomás o que era um golpe de Estado e ele, quer dizer, levou algum tempo a perceber, não é? E depois quando lhe conseguiram explicar, então vieram os dois. E a esquerda ficou muito ofendida porque a Madeira não era caixote de lixo. Logo o Peste do Funchal, que era então liderado por um sobrinho da doutora Maria Barroso e do doutor Mário Soares. O doutor Mário Soares está sempre presente nestas coisas, antes e depois, é um homem que está em toda a parte, e José Manuel Barroso e pelo Vicente Jorge Silva, que ainda hoje anda a falar nos telejornais. Aqui tem o 1º de maio do Funchal, é a primeira vez que se movimenta a sério a população da Madeira para uma manifestação, todos queriam participar. Aqui tem a minha mulher empoleirada lá em cima, porque era a professora Ginéstica, tinha a mania de fazer e dali em cima, uma loira, esse uma chainite, não fica bem. A minha mãe ficou ofendidíssima, porque a minha mãe era toda salazarista. Parece mentira, a tua mulher numa manifestação, fala-me qual é o problema. Parece mentira, nunca houve uma coisa dessas na família. Mas havia de ser. Aqui tem os anúncios, enfim, coisas internacionais, temos a democracia popular, as colónias, os restos de soldados, por aí fora, e depois os antigos homens da esquerda da Madeira a chegarem-se à frente para serem nomeados, porque o poder é assim, não é? Criou uma grande apetência. Aqui tem o que depois foi nomeado governador civil, já a sonhar em pijama, conservador civil. Para a Madeira vem precisamente na sequência da revolta do 1º de maio o Coronel Carlos de Azeredo, um homem muito especial, um homem monárquico, com uma grande dignidade, enfim, de famílias monárquicas, antigas, etc., que nem sempre compreendeu o que se estava a passar na ilha, mas que sempre apoiou e ainda hoje apoia tudo o que se passa na ilha da Madeira. Foi um filho que até certo ponto a Madeira adquiriu. Era um homem que já tinha tido problemas graves com o Salazar, é um homem, por exemplo, que serve de correio entre os democratas de esquerda, como seja o Sá Carneiro e o Bispo do Porto. O Bispo do Porto era o grande líder da oposição ao Estado Novo em Portugal, que regressa nessa altura que estava deportado no estrangeiro. E depois temos as várias figuras internas da ilha. Aqui temos uma das figuras mais importantes que nós tivemos durante o Estado Novo e no princípio do 25 de Abril, o engenheiro Rui Vieira, um dos homens francamente notáveis da nossa história. Era preciso nomear um primeiro embrião de governo regional, que foi altamente contestado. Logicamente, nomear um padre, que depois se reciclou, hoje já não é padre, é artista da TV, o doutor Paquete de Oliveira, nesta altura ainda era o padre Paquete, o professor Virgílio, o homem representante do Partido Comunista, que nesta altura já estava a dormir, mas quer dizer, porque estas conferências de imprensa são muito aborrecidas. Nomearam, entretanto, o patriarcado nestas coisas tem imensa atenção e nomeou para a Madeira um bispo notabilíssimo, um homem quase que de esquerda, de extrema esquerda, um homem que tinha feito toda a sua carreira na Lisnave com o operariado do Partido Comunista na cintura industrial de Lisboa. Logo é um homem que vai reformular
a Madeira no sentido de a politizar, de mostrar que são precisos partidos políticos, que a política é uma participação de toda a gente, que os padres também têm que entrar na política, que os jovens também têm que entrar na política, porque a política é o nosso futuro, é aquilo que vai dirigir